que eu vou já começar a pregar. Tá bom? Assim o Rafael comeu o lanche dele mais cedo. Gabriel. Queridos, eu vou ministrar uma ministração diferente da que eu ministrei no primeiro culto. Nós já falamos aqui sobre Efésios 1:3. E eu creio que nós devemos ter falado também sobre 1:4. Acho que sim. E hoje nós vamos falar sobre 1:5 e 1:6. Tá? Capítulo 1, 5 e 6. Mas nós vamos ler do 3 até o 6 para não perdermos a sequência, tá bom? Tá? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Pai, dá-nos graça de entendermos a tua palavra, abra a mente e coração dos nossos irmãos, para que esta palavra entre nos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos nos debruçar nesse texto apenas por poucos momentos. Nós não vamos ficar muito tempo, mas e procurar ser o mais simples possível, porque o Efésios é um livro difícil, mas é um livro que todo crente deveria estudar. É um livro que contém mistérios. E quando você estuda Efésios com oração, Deus vai revelando para você os mistérios que estão em Efésios. É muito importante. A primeira coisa que nós vemos aqui no 3 é que o apóstolo louva a Deus, está louvando a Deus, porque Deus os abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O que segue-se ao versículo 3 é a enumeração destas bênçãos. Então prestem atenção. O apóstolo está louvando a Deus por todas as bênçãos. E os versículos que seguem é a enumeração dessas bênçãos, a explicação dessas bênçãos. É importante nós guardarmos isso, porque a gente pensa em bênção como a cura de uma enfermidade, a gente pensa em bênção como o aumento do salário, a gente pensa em bênção quando a gente casa, quando tem um filho, essas bênçãos. Mas nós não pensamos nas bênçãos reais, eu diria substanciais da palavra de Deus. Então aqui estão as bênçãos substanciais da palavra de Deus. Não se esqueça. No capítulo 3 ele louva a Deus por todas as bênçãos. Aliás, no versículo 3, aí ele vai enumerar. A primeira bênção que ele enumera, a primeira bênção que ele enumera é a escolha que ele fez de nós, nos escolheu, e isso antes da fundação do mundo. Então veja bem, nada acontece ao acaso. É isso que nós temos que guardar na mente. Nada acontece ao acaso. Deus está no governo de todas as coisas.
Por isso que aqui, quando ele fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nós vemos um ato soberano de Deus de escolha. De escolha. Quando nós entramos neste assunto, nós ficamos perguntando, como é que foi isso? Como é que pode ser? Não nos interessa o processo, vamos esquecer o processo, porque Deus não nos revelou o processo, como é que é. Não revelou. Ele só disse, olha, eu escolhi vocês antes da fundação do mundo. Pronto. Então, de certa forma, Deus já me viu, já me olhou, antes que o mundo existisse. Esta é a verdade que a Bíblia apresenta para nós. Então, não há acaso. Einstein, aquele grande físico, cientista, ele costumava dizer, Deus não joga dados. É uma frase dele muito famosa, bastante repetida. Deus não joga dados. Quer dizer, ele não faz as coisas ao acaso. E é porque Deus não joga dados, é que os cientistas acabam descobrindo as leis que regem o universo. Partindo do pressuposto que nada é aleatório, tudo tem um sentido, tudo está interligado. Então observe que Deus fez este ato soberano, e o apóstolo, reconhecendo isto, ele louva a Deus. Mas ele não louva a Deus só pela escolha que foi feita antes da fundação do mundo. Mas ele louva a Deus pela finalidade da escolha. Com que fim Deus nos escolheu? E aqui vem outra bênção. Com que fim Deus nos escolheu? Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então observe que aqui, só no versículo 3, tem a bênção da escolha, tem a bênção da santidade e tem a bênção de sermos irrepreensíveis. Isto deveria encher a nossa oração e encher o nosso pensamento. Porque quantas vezes nós louvamos a Deus porque Deus nos escolheu? Quantas vezes nós louvamos a Deus porque Deus nos fez santos e irrepreensíveis por esta obra extraordinária do Espírito Santo de Deus na nossa vida? É uma obra extraordinária. Porque quando você pensa numa arma nuclear, numa bomba atômica, quando você pensa numa plataforma lá de petróleo lá, né, grande, quando você pensa, não é? Aquilo parece algo extraordinário. Mas o mais extraordinário é esta obra de santidade que Deus faz no nosso coração e nos escolhendo antes da fundação do mundo para esta obra. E a questão da santificação também, irmãos, ela corresponde ao processo transformador de Deus. Transformador de Deus. É um processo tão poderoso, que lá em Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que nós somos transformados de glória em glória. Quer dizer, a santificação nos leva a um processo de glória, aonde cada vez mais nós vamos participando da glória de Deus, mediante a transformação que Ele faz em nós. É algo estupendo, espetacular. É algo mais espetacular que as pirâmides do Egito. É algo mais espetacular que a Torre Eiffel. É algo mais espetacular que as cataratas, que a Amazônia, que os oceanos, que os astros, que os cometas. Isto é mais espetacular. Então isso deve nos levar a glorificar o nome de Deus. Mas como eu já falei nisso aqui, eu já vou passar para o versículo de número 5. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Pense em você. Pense em você. Pense no seu nome.
Pense no seu pai. Pense na sua mãe. Quer dizer, se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e se Deus nos predestinou para a adoção de filhos, Ele fez esta obra, começou esta obra a partir de Adão. Eu vou levar a sua cabeça a fundir. Quantas combinações Deus fez para chegar até você? Pensemos, por exemplo, que o homem está na era das cavernas. E pensemos naquelas tribos que andavam ali errantes pelo mundo. Ora, um casou com o outro aqui, o outro casou com o outro lá, o outro casou com... Mas nessas combinações, Deus estava presente para chegar até você. Agora vamos avançar para os primeiros anos antes de Jesus Cristo. Vamos pensar na expansão do Império Romano. Que combinações Deus fez ali? Será que nos nossos ancestrais tinha um daqueles gladiadores? Pode ser. Será que nos nossos ancestrais poderia ter algum soldado romano? Ou quem sabe alguém que participou da torre, da corte de Nabucodonosor? Sabemos, mas essas combinações Deus fez para chegar até você. Deus não joga dados. Então, Ele combinou, fez uma combinação, não é? Para que nós fôssemos nós. Aí depois aqui no Brasil, vamos começar por 1500. Vamos pensar nos imigrantes. Quem que tem sangue italiano aqui? Deus trouxe lá alguém italiano, Deus trouxe lá alguém espanhol, Deus trouxe lá alguém português, Deus trouxe uma índia lá que casou, Deus trouxe um mameluco lá que casou, Deus trouxe um africano lá, um escravo lá que casou, e nós estamos aqui. Será que nós podemos louvar a Deus por isso, por ter preservado um ser como nós e predestinado esse ser? Ele disse: eu vou fazer toda essa combinação para que haja um ser, e esse ser, o coração dele vai se mover para mim, o coração dele vai se arrepender, ele vai ser meu filho por adoção, e eu vou adotá-lo como filho. Bem, e quantos que vieram, que pregaram o Evangelho, pessoas da sua família que ouviram, que combinação extraordinária Deus fez para nós sermos predestinados para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus tem um filho único, unigênito, Jesus Cristo? Tem. Mas Deus nos chamou para sermos irmãos de Cristo. Quer dizer, pequenos Cristos. Não com todo aquele poder e glória de Cristo, mas pessoas que no presente estão sendo transformados pelo poder de Cristo, e no futuro vão povoar não sei o quê. Eu não sei o quê. Eu não sei o quê. Mas vão povoar. Povoar o mundo espiritual de Deus para exercer governo, para exercer domínio, para ser instrumentos de Deus, na continuidade da sua obra, que nós não sabemos para onde vai. Mas o fato é que nós fomos predestinados. Quando você, por exemplo, tem um filho, o que você faz com um filho? Você não manda ele para Jardim da Infância? Aí depois tem aquele curso que é obrigatório, Jardim da Infância. Depois vai lá para o
para o ginásio lá, fundamental, depois vai lá para o colégio. Depois do colégio ele escolhe a faculdade. Aí depois da faculdade ele escolhe os cursos dele lá e vai trabalhar e tudo mais. Não é? E vai exercer a sua vida profissional. Assim também nós, como filhos chamados por Deus, Deus está nos preparando, colocando no jardim da infância, colocando no fundamental, colocando no colegial, até que depois do colegial tem todos esses dons para você. Qual o dom que você quer? Não é? Vou te dar dons. Mas será que o dom é algo que é da minha vontade ou é só da vontade de Deus? Bom, tem que ser da minha vontade também, porque a palavra diz lá em Coríntios que nós devemos escolher os melhores dons. Escolher. Então os dons não é algo que vem só de cima, ele vem de cima, mas eles estão aí, eu devo escolher. É como um cesto de frutas, eu vou querer uma maçã, eu vou querer uma banana, vou querer um mamão. E o mais bonito disso é o termo é usado no plural. Então eu posso escolher mais de um dom. Ou posso escolher ter todos os dons. Pastor, mas por que eu não alcanço nisso? Fazer o quê, né, amigo? Você sabe por quê, né? Eu nem vou responder, senão vou ser indelicado com você. Mas você sabe por que você não tem isso. Porque predestinado você foi. Para filhos por adoção. Homens destinados a exercerem domínio e glória. Homens destinados a exercer governo. Acho que eu já vou terminar. Já é 20, 28. Ah, não, está cedo, né? Até as 10 horas tem tempo. Estava pensando que era 9 horas, mas tá bom, um pouquinho mais. 15 para as 9 eu termino. Você observe lá no Éden, quando Deus fala para Adão, ele manda ele exercer o domínio. Exerce o domínio. Sobre o quê? Sobre a criação. Sobre as plantas, sobre os peixes, sobre os animais. Exerce o domínio. E a Bíblia fala do primeiro Adão e do segundo Adão. E que nós vamos ser iguais ao segundo Adão. O primeiro Adão foi destinado para ele dominar o mundo. O segundo Adão foi destinado a ele governar toda a criação de Deus, visível e invisível. E nós estamos ali no passo do segundo Adão, que é Cristo. Paulo via tudo isso. E por isso que ele diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós, com o entendimento dessas coisas, na busca do discernimento de Deus, para Deus abrir os nossos olhos para o mistério da sua palavra, não vamos ter orações mais robustas? Orações mais qualificadas, mais credenciadas ao sucesso, a bênção, receber a bênção de Deus? Certamente. Mas o texto diz, não é? Tudo isso, não podemos nos esquecer de uma coisa. Tudo isso é por meio de Jesus Cristo. Não podemos nos esquecer que se nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, é por meio de Jesus Cristo. Não nos esqueçamos que se nós temos a bênção da santidade, é por meio de Jesus Cristo. Não nos esqueçamos de que se somos predestinados, é por meio de Jesus Cristo. A nossa filiação vem através de Jesus. E o texto termina do versículo 5, segundo o beneplácito da sua vontade. Então é Ele que quis isso. Então nós devemos louvar a Deus pela sua vontade, pelo seu desejo. Qual é a nossa vontade? Aqui é interessante nós pensarmos nisso.
Qual é a nossa vontade? A nossa vontade, por exemplo, é ter um carro do ano, uma mansão, uma casa em Miami, uma lancha, 10 fazendas, 1.000 cabeças de gado, 2.000, é o nosso desejo. Mas, gente, qual o desejo de Deus? Qual a vontade em que Ele se agradou? Ele se agradou em nos escolher. Ele se agradou em trabalhar conosco com paciência, porque haja paciência para fazer o trabalho de santidade nas nossas vidas. Ele se agradou a fazer isso. Ele se agradou a nos tornar filhos, e isso por intermédio de Jesus Cristo. E isso custou um preço, a morte de Cristo. Foi do agrado do Pai, do agrado de Deus. Olha a diferença das coisas que motivam-nos na vida. E olha as diferenças que motivam o coração de Deus. É interessante meditar nisto. Mas o texto, ele continua. Para louvor e glória da sua graça. Interessante que nós temos um pastor muito abençoado, John Piper, muito abençoado. E John Piper gosta de ensinar o seguinte: por que Deus existe? É isso que ele fala. Por que Deus existe? E quando você vai ver a resposta dele, você vê e fala assim, mas será que é isso mesmo? Porque dá para inquirir e perguntar. Por que Deus existe? A resposta que ele dá: Deus existe para a sua glória. Deus existe para a sua glória. Quer dizer, além de Deus existir para a sua glória, Deus tudo faz para a sua glória. Seria o caso de perguntarmos no que Deus é glorificado quando Ele me escolhe. No que Deus é glorificado quando Ele me escolhe para a santidade. No que Deus é glorificado quando Ele me predestina como filhos por adoção. No que Deus é glorificado. Ele é glorificado porque através dessas ações é manifesta a sua soberania. Quando nós falamos em soberania, nós devemos meditar numa coisa, que Deus é soberano, quer dizer, Ele faz tudo segundo a sua vontade, faz tudo para a sua glória, Ele é soberano, tudo que Ele faz é para a sua glória. E tudo que Ele faz está sob seu controle. E tudo que Ele faz está sob a sua direção. É por isso que Jesus Cristo de Deus, Jesus Cristo fala que nenhuma folha da árvore cai se não for por permissão divina. É por isso que Ele fala, Jesus fala, que até os cabelos da nossa cabeça, você sabe contar os cabelos da sua cabeça? Até os cabelos da sua cabeça estão contados, nenhum deles cai ou será tirado sem permissão divina. Até a chuva que cai, cai por permissão divina. Até o vento, se o vento é forte ou fraco, permissão divina. Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. E Deus tem o controle absoluto sobre as nossas vidas. E esse controle de Deus visa o quê? O louvor e glória da sua graça. Agora,
Esses textos, então, falam da sua soberania, fala também do seu amor, fala também da sua graça, que foi cantada aqui hoje, louvor e glória da sua graça. Observe que salienta-se no texto, embora quando eu falei da soberania de Deus, preste atenção, eu estou falando de algo que está implícito no texto. Quer dizer, está escondido no texto, mas está presente. Quando eu falo do amor de Deus, eu falo do amor de Deus que está implícito no texto e presente no texto. A expressão por meio de Jesus Cristo. Mas a graça aqui não está implícito no texto. A graça está explícita no texto. Observe, a graça está explícita no texto. Ela consta do texto de uma forma clara. E ela é frisada. E ela é frisada como se fosse um refrão do texto. Porque em várias partes do texto, nós vemos a repetição da palavra graça. Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça. Versículo 7. Segundo as riquezas da sua graça. Não é? Então, aqui está presente no texto, repetido no texto, a graça e a glória. A graça e a glória, a graça e a glória. Por que o texto salienta tanto graça e glória? Porque aqui está mostrando para nós uma coisa. Nós fomos escolhidos sem que tivéssemos. Se nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, eu não tinha dito para Deus assim, eu te amo. Eu não tinha nem pego numa Bíblia. Eu não fiz nada. Aí você entende o que é graça. Eu não fiz nada. Eu fiz alguma coisa para Ele me escolher? Se fui antes da fundação do mundo, eu nem tinha nascido, Ele me escolheu. Eu não fiz nada. Nem chorei, nem ri para Ele. Nem disse amém para Ele, nem disse nada. Mas Ele me escolheu antes da fundação do mundo, isso é graça. Quer dizer, escolhido sem fazer nada. Escolhido sem dar nada, por isso que aquele hino que nós cantamos, nós precisamos entendê-lo, quem primeiro deu a Ele, depois recebeu. Ninguém deu nada para Ele primeiro. Porque dele são todas as coisas. Ele que deu tudo. Nós não demos nada para Ele. Então aí está presente a graça. Por quê? A graça significa, eu recebi sem fazer nada. Eu fui predestinado para filho de Deus. O filho de Deus, ele credenciou-se filho de Deus. Não é? Não credenciou-se filho de Deus? Credenciou-se. Como? Ele era filho de Deus, mas obedeceu a Deus se fazendo carne, para a nossa salvação. Ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou. E eu? Eu não nasci numa manjedoura, mas Ele me fez filho de Deus. Eu não morri numa cruz, mas Ele me fez filho de Deus. Eu não ressuscitei, mas Ele me fez filho de Deus. E é isto que é graça. E tudo isso Deus fez para que Ele fosse louvado. Mas vocês percebem a distância que nós ficamos da palavra de Deus? A nossa vida fica da palavra de Deus? A distância das nossas ações? A distância das nossas orações? A distância de algo que está aqui presente diante de nós e que nós não damos valor, não procuramos aprender, não procuramos nos aprofundar. E por isso não damos a Deus a devida glória. Nós podemos cantar,
que nós devemos dar a glória de vida ao seu nome. Mas a glória que deve ser dada a Deus é uma glória consciente. O verdadeiro culto é o culto racional. É o feito com consciência, com inteligência. O meu louvor a Deus deve ser um louvor inteligente. O meu louvor a Deus não vai ser adequado se eu não procurar entender, olhar para a palavra e vir a forma como fui escolhido. Se eu não olhar para a palavra e não ver a forma como fui predestinado. Se eu não olhar pela palavra e não procurar me aprofundar no sentido da graça. Tem uma obra que saiu agora, eu louvo a Deus por isso, por essas obras que saem assim. É de um autor chamado Thompson. Acho que é Thompson que ele chama. Thompson. Em que ele faz um comentário sobre a confissão de fé de Westminster. Esta confissão de fé se deu no momento da igreja, num tempo chamado Tempo dos Puritanos, que eram pessoas que se consagravam muito a Deus, que estudavam muito as Escrituras. Então, vários estudiosos puritanos se reuniram para formar esse catecismo, essa confissão de fé de Westminster. Então, Thompson faz um comentário sobre a confissão de fé. Ele vai comentando a confissão de fé. Então, ele usa um texto da palavra de Deus para dizer que o cristão precisa se firmar na palavra. Para o cristão se firmar na palavra, ele precisa se dedicar à palavra. Dedicar-se ao estudo da palavra. O estudo da palavra não é algo só para os pastores, mas é para o cristão, que tem que conhecer sua fé. Então, se ele tem que se firmar na palavra, aqui está o louvor a Deus que deve ser adequado. Dai a Deus a glória de vida ao seu nome. Como que eu vou dar a glória de vida ao seu nome, se eu não conheço nada dele, se eu não sei como ele opera em mim, se eu não conheço as Escrituras Sagradas, se eu não conheço as doutrinas cardeais das Escrituras Sagradas, como que eu vou dar a glória de vida ao seu nome? Não é só cantando, não, como nós cantamos aqui, né, nos hinos que temos aqui. Hoje tinha proclamado: quão formoso és, o Rei do Universo, aos reis do reis consagro tudo que sou, tu és digno de toda adoração, se nos cega o sol ardente, Deus, o louvor devido ao seu nome não é só isso. É mais profundo, algo mais sério, muito mais sério. Porque significa eu dar um louvor consciente, e consciente das operações grandiosas de Deus na história, na minha vida, na vida da igreja. Consciente daquilo que Deus está fazendo, como está aqui descrito. Para louvor e glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha o tom com que Paulo se refere a Jesus, né? Olha o tom. Que tom tão respeitoso. Que tom de intimidade. De alguém que não conhecia só de ouvir, mas conhecia de ver, de experimentar, de provar. Essa glória, essa graça, todas essas bênçãos é reforçado aqui, que nos foi concedida gratuitamente.
Como diz lá em Isaías, eu gosto muito do texto de Isaías, se não me engano, capítulo 1 de Isaías, acho que é isso mesmo. Capítulo 1 de Isaías, onde diz: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Que absurdo, né? Como é que você pode comprar sem dinheiro e sem preço? Mas aqui estão coisas extraordinárias, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que Deus tem preparado para nós, que nós podemos adquirir, sem dinheiro e sem preço, porque nos foi concedida gratuitamente no amado. Amém? Se eu fui difícil, se eu fui complicado, vocês me perdoem, mas é que a palavra requer oração mesmo. Esse texto requer oração, requer meditação, requer prestar atenção, bastante atenção, requer um coração aberto para receber esta palavra, sem fazer dela e levantar um número de questionamentos. Não, aceitá-la do jeito que ela está aí, abraçá-la com fé. É assim que devemos fazer com a palavra de Deus. Amém? Bom, Pai, todos nós, e eu me incluo, nesses todos nós, ó Pai, estamos longe de buscarmos aquele aperfeiçoamento em Ti, um crescimento em Ti que está à nossa disposição. Sabemos que como filhos Teus, estamos muito aquém das Tuas expectativas para nós. Mas também sabemos que Tu és um Deus que nos aceita assim mesmo. Pobres, mancos, aleijados, porque foi isso que Tu escolhestes, chamar os pobres, os mancos, os aleijados, os deficientes, para tão grande salvação. Eu me incluo, Senhor, entre os mancos, entre os aleijados, entre aqueles que habitam no gueto, nas favelas e nos mocambos, mas chamados por Ti, e eu louvo-Te por esse misterioso amor, essa misteriosa soberania e sabedoria Tua, no nome de Cristo. Amém. Estamos despedidos.